Hoje eu vou fazer uma questão que envolve um raciocínio que une o verbal com o não verbal. Olá, olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, que é o professor Gabriel Torres, colega do professor Felipe, na nossa querida plataforma de linguagens do método IHM. Tu encontra o link para conhecer o nosso trabalho ali. E sem mais delongas, como anunciado, vamos fazer uma questão aqui, vamos fazer juntos, você e eu e você, esta questãozinha aqui, que é do Enem 2019, primeira aplicação, tá? Essa é uma questão que eu já vi muito problema com ela, tá? Por isso que eu tô vindo aqui tentando dar uma ajuda, pegar um pouco da experiência, assim, do que eu já ouvi de alunos falando sobre essa questão. E ela é uma questão que ela tem o enunciado curto e as alternativas bem curtinhas. Então ela é uma questão que o tempo que ela vai nos tomar vai ser muito mais um tempo de ir decifrando pouco a pouco, de ir pensando em cada palavrinha do enunciado, da propaganda, com a imagem, com a imagem também, obviamente, né? Mas ela tem uma dificuldade ali nela. Vamos encarar, pode não ser tão difícil, se tu não achar tão difícil, ótimo, maravilha, mas eu já vi muito problema com essa questão aqui. Começando pelo enunciado, obviamente. Nesse cartaz, o uso da imagem do calçado aliada ao texto verbal tem o objetivo de imagem do calçado, não verbal, direto para a competência da competência 7, perdão. Habilidade 21. Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não verbais, com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Não está dizendo não verbal, mas a imagem do calçado, obviamente, é a parte não verbal. Então, vamos dar uma aproximadinha aqui. Vamos ver aqui. Aqui está a imagem do calçado. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Calçar os sapatos dos refugiados e o primeiro passo para entender a situação. O primeiro passo para entender, né, é calçar os sapatos dos refugiados. Quase que eu traduzi a metáfora, né? Então, a imagem do calçado com o texto, né, que na verdade, assim, o texto, isso aqui é literalmente ali uma ilustração, né, disso que está colocado no texto. Podia ser só o texto aqui, sem imagem, né? Vamos calçar os sapatos refugiados, dar o primeiro passo para entender sua situação, só que adicionando ali a imagem, dá um complemento no texto, e justamente juntar e colocar a imagem que corresponde ao que diz o texto junto com o texto, tem o objetivo de dar uma olhadinha nas alternativas. Caso tu ainda não tenha feito, não saiba a resposta, nunca tenha respondido, pode dar uma pausa, porque eu já vou dizer qual é o gabarito. O gabarito é que a imagem do calçado aliada ao texto verbal tem o objetivo de simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Eu quase dei a resposta ali quando eu estava lendo o texto, né? Calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender o primeiro passo para entender é calçar os sapatos dos refugiados. Ou seja, o primeiro passo para entender é se colocar no lugar deles. E aderir à causa deles, né? O primeiro passo para entender e aderir vai ser se colocar no lugar daquelas pessoas, basicamente, né? Se colocar no sapato. É uma expressão que eu acho que é mais presente na língua inglesa, né? Mas como é uma coisa aqui da ONU, podem ter feito uma tradução que acaba funcionando para a língua portuguesa, sim. A questão é, fica um pouco estranho isso aqui, simbolizar a necessidade de adesão. Repara que no texto, e daí eu vou pegar dúvidas que eu já ouvi de alunos a respeito dessa questão, no texto não fala em adesão, não fala em aderir a causa nenhuma, fala só em entender a situação, tá, Marcos? Vai, por exemplo, aderir à causa do combate à pobreza, pô, tu tem que ver o que é passar fome recorrentemente. É só entender o que é passar fome, não é, sei lá, lutar contra a fome ou aderir a essa causa ou achar que a fome é uma boa bandeira, né, política ou de militância. Não, obviamente é para aderir à causa. Aderir à causa é compreender a causa
lutar pela causa não precisa necessariamente abrir uma ONG ou participar, mas é ter a consciência de que essa é uma causa que, sei lá, em última instância, quem tu vai votar não é contra os refugiados, né? Não é, ou é a favor de dar asilo político, asilo humanitário para refugiados, independente da situação. A questão do simbolizar é muito importante, né? Porque justamente, como eu comentei, isso aqui está contido no texto. Então isso aqui simboliza, isso aqui reflete, isso aqui reescreve, né, o que está colocado ali no texto verbal, tá? Vamos dar uma olhada nas outras alternativas para tentar polir bastante a nossa compreensão sobre essa questão. Alternativa A, criticar as difíceis condições de vida dos refugiados. Aqui é uma causa, tá, que tem doação, que justamente a ideia é entender a situação dos refugiados, é combater o preconceito contra os refugiados, apoiar a causa dos refugiados, defender instituições e políticas públicas a favor dos refugiados, né? Ser contra a xenofobia. Tudo isso é aderir à causa. Não é criticar, ou melhor, entender a situação, que é saber essas coisas, vai te levar a isso que eu estou dizendo que é uma adesão à causa, né? Não ser xenófobo, combater xenofobia, compreender a situação, defender instituições que ajudam os refugiados. Agora, não é fazer uma crítica, não é mostrar, não é expor qual é a situação. Calçar os sapatos dos refugiados já está, digamos assim, dentro de uma ideia de compreensão daquelas condições. Não é o sapato que é que critica a condição deles. O problema deles não tem necessariamente a ver com sapatos. Alternativa B. Revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados. Aqui eu também já vi muito aluno comentando essa, que entendeu que a ideia dos sapatos, né, era justamente a coisa da caminhada. Só que, por exemplo, no norte do Brasil, que faz fronteira com a Venezuela, talvez não seja uma caminhada muito grande, né? Obviamente a pessoa sair de casa já simboliza isso. Mas longa trajetória está um pouco longe dessa questão aqui. Ou melhor, está um pouco longe da imagem aqui apresentada e principalmente da relação entre as duas coisas, o verbal e o não verbal. Alternativa C, incentivar a campanha de doações para os refugiados. Não tem campanha de doação aqui. A gente presume que sim. Repara como essa aqui, adesão à causa, ela é ampla no melhor sentido possível. No melhor sentido possível. Tu pode até defender e tu pode até doar dentro disso aí, mas vai ser uma consequência de aderir à causa dos refugiados. Agora, a doação já seria seria o passo de interpretação, né? Compreender o texto é ver que entender a situação dos refugiados é aderir à causa dos refugiados. Agora, interpretar é entender a situação dos refugiados, vestir os sapatos dos refugiados, é aderir à causa dos refugiados, que por sua vez vai levar a pessoa a fazer doações. Entendeu? É um passo a mais, é um pouquinho demais, né? E denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados. É exatamente igual a A, né? Elas acabam se autodestruindo, né? Quando a gente tem duas alternativas que falam exatamente a mesma coisa, tem que estar errado. Tem que estar errado. Porque senão vai ter duas respostas à questão, né? E aqui fica a nossa alternativa correta. Por fim, é isso. Espero ter ajudado, espero ter sido minimamente útil a respeito dessa questão, que tem lá os seus problemas com as palavras. A gente tem que dar alguns passos e eu espero ter deixado esses passos um pouco mais seguros, tá? Se tu conhece alguém que pode ser ajudado com essa questão ou que errou questões também que tem texto e imagem, né? Texto verbal e não verbal, palavras e imagens, manda para essa pessoa também, dá o like para ajudar a divulgar esse vídeo no nosso canal. Conhece o nosso curso aqui embaixo, o Instagram do Felipe também tem muito mais coisa que pode te ajudar para a prova do Enem, para a prova de linguagens, né, e para a prova do Enem em geral. E ficamos por aí. Até a próxima correção.